Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para esse jogo de domingo fora de casa contra o Vasco. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo. Tenho contado para vocês que a busca do tricolor por reforços para a temporada de 2026 já começou. O São Paulo tem como prioridade a contratação de atletas no mês de janeiro, até porque o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista começam quase que simultaneamente. Diante desse cenário, São Paulo vai focar esforços em trazer seus principais reforços na primeira janela de transferências, mas com uma observação importante. Depois da reunião nessa quarta-feira entre diretoria e o técnico Hernan Crespo, ficou definido que o São Paulo vai priorizar atletas jovens, com intensidade e pouco histórico de lesões. Os veteranos só serão contratados em último caso. Tudo para evitar que atletas como Oscar, Lucas Moura, Luiz Gustavo e Caleri sofram com contratações. O São Paulo contratou muitos veteranos nos últimos tempos e passou a ter uma série de atletas machucados. A gente pode incluir também o Wendel, mais um jogador com mais de 30 anos de idade e que frequentou com bastante frequência o departamento médico nessa temporada. Até por isso, o São Paulo vai focar esforços na contratação de atletas no mês de janeiro e esses jogadores precisam ser jovens. O ponto básico é: quanto mais jovem um atleta, mais caro ele costuma ser. E você sabe, o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras. O Crespo tem feito um trabalho de regular para bom. Tem muitos problemas no departamento médico, isso foge do treinador, não é? E também foge, às vezes, até do departamento médico. Talvez aí fisiologia, parte física, isso possa gerar lesão. O médico cura jogador, né? Entre aspas ali, o médico tem o papel de recuperar o atleta. E o Crespo, obviamente, teve um início, assim como o Zubeldia, um início up, depois teve a queda, as eliminações, e agora ele está tentando remontar esse time, o time ganhar num ânimo de novo. Houve um afastamento do torcedor, dos próprios jogadores, e o Crespo, para o próximo ano, já pontuou, inclusive a gente mostrou isso no último domingo, né? Ele pontuou, e aqui mesmo no Gazeta, na terça-feira, ele pontuou algumas situações que ele quer mudar no São Paulo para o próximo ano. E é claro, tem que ter mudanças também, né? Porque não pode ficar na inércia que tá. O São Paulo é muito gigante para estar apenas participando, sendo coadjuvante nas competições, Miller. É verdade. O problema, Michele e Rafa, do São Paulo é muito grande, né? Porque tem um elenco inchado, precisa dispensar vários jogadores para outros virem, né? As novas contratações não virão enquanto não dispensar vários jogadores. O elenco está muito inchado. Eu já falei da folha de pagamento do São Paulo, quase 30 milhões por mês. Gente, é uma folha muito dinheiro, alta, né? só perde para Palmeiras e Flamengo. Então, como você tem uma folha dessa, você tem uma temporada ou um ano de fracasso, sem conquista de títulos. O Clube Grande vive de títulos, então acho que o Crespo... As contratações não estão certas, né? Não, porque se é do tamanho da folha... A maioria das contratações, Michele, do São Paulo esse ano foram erradas. Não deram certo. A maioria dos novos contratados do São Paulo estão no departamento médico. E isso é um absurdo. O Vasco está na frente do São Paulo, Sim. 42 pontos. São Paulo logo na sequência com 41. É um jogo que você acha que dá para o São Paulo ganhar? E é importante para um confronto, ano que vem, a Libertadores. É um confronto, mas o São Paulo, fora de casa, ele não tem um bom desempenho. Ainda mais com essa ressaca de desclassificação de Libertadores. E o Vasco que está na ascensão, para mim o Vasco ganha do São Paulo lá em São Januário. Jogo difícil para o São Paulo, porque o Vasco está na ascendente, como disse o Miller. O Vasco, a parada inclusive na Copa do Brasil, o Vasco vai disputar a semifinal com o Fluminense, a parada ela foi fundamental. Para o Vasco da Gama, quando tivemos a definição dos 4 semifinalistas da Copa do Brasil, eu entendo que o Vasco era a quarta força. É. Hoje o Vasco já está ali, ó. Já passou o Fluminense em termos da Copa do Brasil. O momento é muito bom do Vasco e isso torna o jogo do São Paulo difícil. Pergunto para o Miller, o fato do São Paulo não jogar mais no Morumbi vai atrapalhar? Porque olha só, o São Paulo está em 9º na tabela do Brasileirão. Isso pode atrapalhar o time? Olha, Michele, o São Paulo vai mandar os seus jogos na Vila Belmiro, Campo dos Santos. Tá. Não é o Morumbi, né? Atrapalha sim. Atrapalha? Atrapalha. Jogar no seu campo, que você está acostumado, você conhece. O Morumbi é totalmente diferente da Vila Belmiro. A atmosfera é diferente. Na Vila Belmiro, contra o Flamengo. São Paulo pega o Flamengo na Vila Belmiro. Não vai passar de 20 mil torcedores. No Morumbi seria 60.
Quer dizer, então também faz uma grande diferença o torcedor. Então acho que a pressão, né, o apoio. esses jogos na Vila Belmiro vai prejudicar o São Paulo. Acho que o que vai prejudicar mais o São Paulo, para mim, são jogos fora. E para você, Garrafa? Não, eu disse na terça-feira e eu continuo com a mesma opinião. Entendo que é um mal necessário, Sim. é uma forma de você captar Porque vai recursos. fazer como? Não tem não é? jeito. Comercialmente, beleza. Não, você não tem como. O São Paulo tem, as contas não estão fechando, tem esse dinheiro aí, Tá você não precisando de dinheiro. você não pode deixar escapar esse dinheiro pelo ralo. Claro que tecnicamente traz um prejuízo à equipe, mas tentando ver o copo ao invés de meio vazio, meio cheio. Não dá. Né? pra Como a ver. torcida do São Paulo, Miller, tá Vou meio falar assim por de quê. ressaca pela eliminação da Libertadores. Não tá ligando está muito. lotando o Morumbi, talvez, vendo o copo cheio, talvez jogar na Vila Belmiro com um bom gramado, um estádio menor, você pode levar um público. Se você lota a Vila com 18 mil, você pode ainda imprimir uma pressão que talvez o adversário não tivesse no Morumbi vazio. É tentar ver o copo meio cheio. Mas, mas claro, olhar o copo meio é cheio. claro que é o prejuízo, né, Michele? Acho que a gente podia começar dando uma geralzona no momento político de São Paulo, como a gente sempre fala, Giovana Santana também aqui com a gente, vão comentando. Arnaldo, foi uma semana de algumas movimentações, a primeira semana completa, o Carlos Magno chegou no CT na última terça-feira, então essa foi tem sido a primeira semana completinha do Carlos Magno como superintendente do São Paulo em loco, né, no CT da Barra Funda. Suas primeiras impressões, queria ouvir de vocês dois, as primeiras impressões do trabalho do Carlos Magno, enquanto o São Paulo vive uma situação política que ainda parece indefinida para o ano que vem. Pois é, né? Na verdade, esse trabalho, a gente chamou um pouco de interdição, né? Ou intervenção, começou semana passada, antes do jogo Bahia, e continua essa semana, sendo que essa semana, na quarta-feira, mais precisamente, a gente teve a primeira reunião de planejamento para 2026 com todos na mesa, né? Aliás, a mesa grande, parecia a Santa Ceia, né? Eu vi a sua apuração, todo mundo lá, tipo, né? Departamento de Futebol atual, o presidente, o Carlos Magno, o Crespo, auxiliares e tudo mais. E acho que a grande expectativa desta presença na verdade, uma situação que é pouco atual e muito mais relacionada ao ano próximo, né? Se eles vão conseguir juntos elaborar um projeto para o São Paulo 2026. E pelas informações de todos vocês, e as minhas também, essa primeira rodada de planejamento, com a presença do Carlos Magno, ela estudou mais as questões específicas do novo calendário, que tem uma interferência direta na formação do time para 2026, afinal, o Brasileirão começa em janeiro, pela primeira vez nesse formato, começa em janeiro, e começando em janeiro, isso interfere na primeira e na segunda janela de contratações. A segunda janela de contratações ela fica muito longe da abertura do campeonato. A segunda janela de contratações acontece, na prática, no meio, literalmente no meio do campeonato, o que faz com que a sua correção de rota seja mais difícil lá na frente. Se você errar na Copa, Arnaldo? Se você errar no começo, para você corrigir lá na frente, será um grande problema, né? Isso não é nenhuma novidade, mas foi o tema principal ali, ainda mais para uma comissão técnica estrangeira que está fazendo esse planejamento pela primeira vez e que está já sendo impactada por esse novo calendário, né? Então, é importante largar com essa situação. E, tendo essa situação, o que implica isso tudo para esse momento, antes da gente falar do ano que vem, da virada do ano, que o São Paulo tenha que fazer uma janela efetiva logo em janeiro para ter alguma coisa mais sólida até o meio do ano, para não correr risco, na verdade, vamos combinar, para falar bem claro isso, se quiser melhorar o nível do time. E aí é o segundo passo, né, Valentim? Acho que daí já começa aí para o ano que vem. Com qual dinheiro fazer esse movimento, o tal público-alvo, que são os jogadores mais jovens, isso estaria óbvio. Ao mesmo tempo, está óbvio que esses jogadores mais jovens, o público-alvo, custam mais caro do que os jogadores mais velhos. Então, com qual dinheiro, e aí a participação do Carlos Magno vai ser muito importante, com a salvaguarda e os limites do orçamento. E aí, depois desse movimento todo,
Valentim, é que lá já em 2026 a gente vai ter não o cheiro da grama, mas o cheiro do cimento, das movimentações políticas de sucessão. Né? Se o Belmonte fica, se o Carlos Magno ganha força, se o Olten Aires, que é o presidente do conselho, ganha mais força ainda. Se o cheiro do cimento, que para mim pouco interessa, mas na verdade eu sei que tem um peso grande, ele está mais para 2026 mesmo. Em 2025 a gente ainda vai constatar se esses grupos que estão meio que se separando conseguem fumar um cachimbo da paz minimamente, ou pelo menos uma tragada cada um, para montar o time para 2026, né? Que eles não larguem o São Paulo na mão em meio às divergências que certamente acontecerão. E aí, Renan? Bom, o Arnaldo fez um belo resumo, né? A gente falou um pouco semana passada, e a nossa opinião, pelo menos a minha, e eu ouvi bastante das apurações dos setoristas do São Paulo, da questão para o ano que vem, né? Falando especificamente do ano que vem, da intenção de deixar o time mais jovem, né? O time com uma faixa etária mais baixa, né? Para aguentar mais, né? Para aguentar mais o calendário, que eu repito, mudou, mas não melhorou. E um detalhe do Crespo, como aconteceu com o Zubeldia esse ano, a pré-temporada vai ser curtíssima. Exato. Curtíssima. Então, isso também deve ser colocado em pauta ali nessas reuniões que eles estão tendo, nesse planejamento para o início do ano que vem, de utilização da base, para o início principalmente. Repito, preparando os principais jogadores, 15, 16 jogadores, preparando numa pré-temporada diferenciada do ponto de vista do aspecto físico, para aguentar bem o ano, né? Então, eu acho que esses debates que eles estão tendo aí semanalmente, e é importante que tenha começado agora, né? Por mim, por nós, teria começado até um pouquinho antes, mas acho que aí tem um período bom para essas discussões, para essas análises e tal. E repito, nada a ver com o que vai acontecer ainda esse ano. Se o São Paulo ganhar os 9 jogos que vai fazer fora de casa, repito, fora de casa, Isso. conseguir a classificação para a Libertadores, não deve mudar 1 centímetro no planejamento. Não deve mudar 1 centímetro no que é destinado para investimento, para contratações, para renovações, para possíveis acordos, né? Porque quando vai para a Libertadores, opa, peraí, estamos na Libertadores, olha o Tetra chegando, calma, né? Então é importante essas conversas já iniciarem, é importante a definição de quem vai ser o comandante técnico, e se for de fato o Crespo, eu espero que seja ele tenha total consciência do que ele espera, né, do ponto de vista financeiro, que não vai ter muito para gastar, do calendário, que ele não vai ter tempo, como ele tinha há 1, 2 anos atrás na Arábia Saudita, lá no mundo árabe, o time dele era do Emirados, né? Ou do Catar, desculpa. Do Catar. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor volta a campo nesse domingo, agora jogando fora de casa contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Mas um jogo muito difícil e decisivo para o São Paulo tentar buscar os 3 pontos, mesmo jogando fora de casa, se ainda quiser continuar sonhando com a vaga na próxima Libertadores, ou pelo menos na pré-Libertadores. Até porque o Fluminense venceu e abriu 6 pontos do São Paulo. Então vamos ver como é que está a classificação no momento. O Palmeiras lidera com 62 pontos. Em segundo aparece o Flamengo com 61. Em terceiro, o Cruzeiro com 57. Em quarto, o Mirassol com 55. Em quinto, Bahia com 49. Em sexto, Fluminense. Em sétimo, Botafogo, os dois com 47 pontos. Em oitavo, o próximo adversário do São Paulo, o Vasco da Gama, com 42 pontos. Em nono, São Paulo, com 41 pontos. Em 30 jogos, o São Paulo venceu 11, empatou 8
e também perdeu 11. Então, por isso que esse jogo de domingo é tão importante. Se o São Paulo vencer o Vasco, assume a 8ª colocação. Agora, se perder, o Vasco abre 4 pontos do São Paulo. E por que essa 8ª colocação é tão importante? Porque se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil e o Flamengo ganhar a Libertadores, vai ter um G8 no campeonato. No momento, na 10ª colocação, aparece o Corinthians. Em 11º, o Grêmio, os dois com 39 pontos. Em 12º, o Bragantino. Em 13º, o Atlético Mineiro, os dois com 36 pontos. Em 14º, o Ceará. Em 15º, o Internacional, os dois com 35 pontos. Em 16º, o Santos, com 32 pontos. Em 17º, e abrindo a zona de rebaixamento, Vitória, com 31 pontos. Em 18º, Fortaleza, com 27. Em 19º, Juventude, com 26. Em último lugar, o Sport, com 17 pontos. E o dirigente do São Paulo definiu que os próximos reforços do Tricolor vai ser jogadores mais jovens. Até que enfim, né, galera? Eu já falei em vários vídeos aqui no canal. Não faz muito sentido o São Paulo ficar trazendo esses jogadores veteranos que está livre no mercado, sendo que a maioria ganha um alto salário, direito de imagem, luvas e não compensa, até porque só fica machucado. Olha o Oscar, Lucas Moura, Rafael Tolói, o Wendel, Luiz Gustavo, Cedric e por aí vai. Praticamente nem joga, né, galera? Aí o São Paulo tem que vender as joias da base, como Lucas Ferreira, Matheus Alves, William Gomes, Henrique Carmo, para boa parte desse dinheiro pagar o salário dos veteranos. Então, na minha visão, isso precisa mudar. Nos próximos anos, o São Paulo tem que investir mais na base ou trazer jogadores mais jovens, nem que seja por empréstimo, como Marcos Antônio, por exemplo. E para essa partida de domingo contra o Vasco, uma provável escalação do São Paulo deve ter Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros, com Alan Franco, Arboleda e Sabino, na direita Mailton e na esquerda Enzo Dias. No meio-campo, Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio. Na frente, Lucas Moura e Tapia, até porque o Luciano está suspenso. E após essa partida de domingo, fora de casa contra o Vasco, o São Paulo volta a campo no dia 5, agora jogando em casa contra o Flamengo. No dia 8, joga em casa novamente, agora contra o Red Bull Bragantino. Mas lembrando mais uma vez, esses jogos em casa vai ser na Vila Belmiro. No dia 19, tem um clássico pela frente, vai jogar fora de casa contra o Corinthians. No dia 23, vai jogar em casa contra o Juventude. No dia 30, fora de casa contra o Fluminense. No dia 3 de dezembro, joga em casa contra o Internacional. Já no dia 7, fecha o Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa contra o Vitória. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!